juntos. A gente vai ter a tireoide e 4 paratireoides ao redor. Claro que não são todas as lâminas que aparecem, todas as paratireoides, mas na nossa lâmina a gente vai conseguir visualizar uma. Então eu gosto de começar o sistema endócrino com essa lâmina, porque aí a gente lembra um pouquinho da base, né, das glândulas endócrinas. Então a gente vai ter um tecido epitelial glandular endócrino, e esse tecido epitelial glandular endócrino, ele vai ter 2 tipos, vai ser o folicular e o cordonal. Na verdade, o tecido epitelial glandular endócrino folicular, ele vai estar presente somente na tireoide, porque em vez dessas células se organizarem em cordões, elas vão se organizar em folículos. Então é isso que a gente vai visualizar. Esses folículos, ou seja, como se fossem umas estruturas arredondadas, e dentro dessa estrutura arredondada vai ter o armazenamento desse hormônio, então que é diferente dos outros tecidos epiteliais glandulares endócrinos, que na verdade as células elas produzem, né? Claro, as células têm uma forma de cordão, elas se organizam em cordões, mas elas produzem a secreção, o hormônio, e aí elas já liberam na corrente sanguínea, né? Então, diferente da tireoide, que ela armazena, né? As células produzem essa secreção, esse pré-hormônio, e depois, quando necessário, ele é liberado na corrente sanguínea, tá? Bom, então começando pela tireoide, a gente vai ter as células que vão compor os folículos, que a gente vai caracterizar como as células foliculares, e no meio dessa estrutura arredondada, desse folículo, a gente vai ter o coloide, que é a produção, né, o hormônio produzido por essas células. Né? Então, só para relembrar, a gente vai ter as células foliculares produzindo T3 e T4, então são os pré-hormônios que vão estar armazenados no meio desses folículos, né? E quando solicitados, né, para regular o nosso metabolismo, eles vão ser liberados, e entre esses folículos a gente vai encontrar algumas células pavimentosas, né, que vão ser as células dos capilares que então vão receber esse hormônio. Então aqui numa visão mais de menor aumento, a gente consegue ver esses folículos de vários tamanhos, né? Claro que eu fiz eles bem redondinhos, aqui a gente vê que não é bem assim. Entre esses folículos a gente vai ter um tecido conjuntivo, e também a gente vai ter umas células que vão ficar juntinhas, eu vou aumentar para a gente visualizar melhor, que essas células a gente caracteriza, elas são células um pouco mais claras, se a gente comparar com as células foliculares. O núcleo ele tem uma síntese maior, ele é mais eucromático, e essas células a gente chama elas de células parafoliculares. Então essas células parafoliculares, elas vão ter a função de produzir a calcitonina, que também é um hormônio relacionado com o cálcio, tá? Bom, então a gente vai ter, além disso, só para relembrar um pouquinho, normalmente essas células dos folículos, elas são células cúbicas, o núcleo é bem redondinho, tá? Mas às vezes a gente visualiza alguns folículos que tem umas células um pouquinho mais alongadas, pavimentosas. O que acontece? Quando esse folículo está cheio desse pré-hormônio, essas células elas reduzem o seu tamanho, elas ficam mais pavimentosas para que não tenha muito gasto energético. Quando precisa produzir de novo o hormônio, aí elas voltam a ter essa forma cúbica, que daí sim elas estão produzindo esse hormônio, ok? Então, vamos visualizar essas estruturas num aumento maior. Então aqui a gente já vê um pouquinho mais próximos esses folículos. Vou aumentar um deles. Então, aqui a gente vai ter as células foliculares, né, que caracterizam essas células aqui. E aqui a gente vai ter o coloide produzido. Aqui a gente tem outro folículo, aqui outro. E aqui ó, o vaso sanguíneo, né, sempre cheio de vasos ao redor, porque a secreção, o hormônio, ele vai ser liberado
liberado na corrente sanguínea, diretamente. Diferente do epitélio glandular e exócrino, que aí a secreção vai ser liberada, né, através de um ducto. Se eu quero pegar para vocês conseguirem caracterizar, então aqui a gente tem um folículo, aqui a gente tem outro folículo, né, aqui a gente já tem um espaço, né, aqui uma célula do capilar, e aí vocês vão ver essas célulazinhas com o núcleo mais claro. Comparem a cor desse núcleo com a cor desse núcleo. Tá? Então, essas células são as células parafoliculares. Aqui a gente consegue ver mais um grupinho também, que são células mais clarinhas. Aqui tem mais duas, né? Aqui tem mais uma sozinha. Então, pela coloração do núcleo, a gente pode inferir que essas células são células parafoliculares. Aqui tem outro grupinho que é interessante para a gente comparar também, né? Então, de novo, as células foliculares, né? O colóide aqui dentro. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo, que tem um pedacinho de uma arteríola, e aqui essas células com o núcleo mais clarinho, se comparado com essas aqui. Então, aqui a gente pode caracterizar essas como sendo as células parafoliculares. Ok? Bom, eu vou colocar no menor aumento de novo para a gente já visualizar, ó, aqui nessa visão, né, nessa imagem, a gente já consegue ver que aqui a gente tem um tecido epitelial endócrino folicular e aqui a gente já vai ter um tecido glandular endócrino cordonal. Né? Então, qual é mais ou menos que está desenhado aqui, né? Então, a gente tem essa estrutura em cordões, que vai ser então a nossa paratireoide. Vou aumentar um pouquinho, não que a gente vai ver muita coisa, porque a paratireoide, ela além dos vasos, né, na porção mais interna, vasos maiores, a gente vai ter uma grande quantidade de células que a gente chama de células principais, né, que são as principais células que estão presentes na paratireoide. Então a gente vê essa organização cordonal, né, e essa organização cordonal ela é importante porque os vasos, os capilares ao redor desses cordões, né, eles que vão receber então essa secreção. Né? Aqui no caso, as células principais elas vão produzir o paratormônio, que também vai estar relacionado com a liberação de cálcio, tá? Então, assim como a calcitonina. Então aqui, ó, a gente vê esses cordões e entre os cordões, né, ao redor dos cordões, a gente vai ter os capilares para que essas células produzam o paratormônio e esse paratormônio vá direto para a corrente sanguínea através desses capilares presentes ao redor desses cordões. Tá? Assistam as nossas aulas, outras aulas de sistema endócrino, espero que vocês tenham gostado dessa.